Então, uma saudação especial a todos os catequistas. Vamos trabalhar hoje um pouquinho, conversar sobre a igreja. É um tema tão rico, tão importante. Inicialmente, eu gostaria de propor uma reflexão da seguinte forma. Quando você, nos momentos de intimidade, que você está só, de oração, que você se recolhe para ir dormir, em muitos desses momentos, você para, pensa em Deus e diz assim: Senhor, como eu desejo a Ti. Como nós, catequistas, todos nós cristãos, todas as pessoas, todos nós temos saudades de Deus. Todos nós ansiamos por Deus. E quando nós nos reunimos com essa causa comum, ou com essa busca comum, nós costumamos nos chamar de igreja. A igreja é essa comunidade de fé que mergulha no mistério e tenta vivê-lo no dia a dia. Agora, se você olhar para o catecismo da Igreja Católica, você vai descobrir um tesouro maravilhoso que fala da igreja de uma forma tão linda. E há frases ali muito fortes, e uma delas eu convido para que você preste muita atenção. O mundo foi criado em vista da igreja. Uma frase forte. A primeira vez que eu li isso, eu pensei, puxa vida, como a igreja é importante. Por causa da igreja, Deus criou o mundo, mas vamos ampliar o conceito de igreja que o catecismo da igreja mesmo propõe. Quando Deus vai criar, quando Ele vai dar origem à vida, quando Ele vai permitir que você, que eu, que nós, que esse mundo, que a natureza, que tudo tenha vida, quando Ele vai exteriorizar isso, Ele tem um projeto, um sonho. E esse projeto é que toda esta criação, que todas as pessoas vivam em comunhão com Ele. Esse é o DNA da igreja. Essa é a origem teológica da igreja. Que no Antigo Testamento, os povos chamavam de assembleia. Assembleia significa a igreja que é convocada por Deus e ela se reúne para viver essa comunhão com Deus. Tente lembrar, você que é catequista sabe, qual foi a primeira grande assembleia que Deus convocou? A própria criação do mundo. Ele chama a vida e nós respondemos, vamos viver. Lembra de Caim e Abel? Caim e Abel. Um assassino, o outro chamado de justo. O justo significa todos nós que queremos, apesar de nossas fraquezas, entrar em comunhão com Deus. Mas o pecado fez parte da história do projeto de Deus, não do projeto, mas das pessoas que viviam no seu projeto. Então Deus renova esta assembleia. Lembra de Noé, que vocês tanto trabalham na catequese? A nova assembleia reunida com Noé. Novamente o pecado. E Deus insiste mais uma vez. Lembra de Abraão? As estrelas do céu, as areias da terra. Hoje nós comparamos tão belamente com a igreja. Novamente o pecado. Lembra de Moisés? A aliança, os mandamentos da lei de Deus. Novamente a tentativa, vamos reunir esse povo. Mas novamente o pecado. Então, para que o projeto de Deus se cumpra, Ele mesmo envia o seu Filho amado. Ele reúne a assembleia. Jesus Cristo é quem reúne a assembleia. E trava essa aliança de comunhão com Deus. De que forma? Deus convoca, chama a vida. E Jesus responde em nosso nome. Por isso não haverá mais pecado que possa romper essa aliança. Portanto, assim gostaria
que vocês prestassem atenção. Uma segunda palavra do catecismo. A igreja nasce no coração do Pai. Entende agora a primeira frase? O mundo foi criado em vista da igreja. Deus, ao criar, primeiro ele quer essa comunidade, Ele deseja essa assembleia, Ele deseja. Isso está no coração dele. Então, qual é a origem da igreja? A origem da igreja é o coração do Pai. É aí que a igreja está plenamente fundada. Agora é preciso que ela se concretize. Então, nessas alianças, você viu onde que as alianças culminaram? Partindo da criação, onde é que elas se completam? Em Cristo, no dom total de Cristo na cruz. Então, a igreja é um projeto, segundo o catecismo, que nasce no coração de Deus Pai, mas que é plenamente realizada em Cristo. Agora, preste atenção. Se Jesus tivesse vindo aqui, feito milagres, anunciado a palavra, curado muitas pessoas, e daí, naquela quinta-feira, ele prevendo que poderia a morte bater à sua porta, pelo contexto que estava sendo construído no seu anúncio, no seu profetismo, ele aceitasse a proposta que talvez tenha até ouvido de alguém: vamos fugir, eu vou para outro lugar, e não tivesse passado pela cruz, pela paixão e pela morte. O que aconteceria? Essa igreja, será que existiria do jeito que ela é hoje? Creio que não. Por quê? Para que haja uma assembleia, e esse é o conceito principal da igreja, é necessário que haja um pacto. Agora, da parte de Deus, Deus sempre é fiel. E da parte humana, sempre o pecado, como é que Cristo, em nosso nome, poderia responder de uma forma que nada pudesse romper mais essa aliança? Então, ele teria que fazer a prova total, a prova da entrega total, a prova da doação total. E isso acontece na cruz. Então, a gente costuma dizer também que a igreja nasce no coração do Pai e na cruz de Cristo, quando o seu peito é aberto pela lança, daqui brota sangue e água. A igreja se origina historicamente deste momento. Ela está, o catecismo vai dizer, ela está prefigurada no Antigo Testamento, nas alianças, mas ela tem a sua plenitude no dom total de Cristo na cruz, na sua entrega, do seu lado aberto, batismo e Eucaristia. E aí, um passo a mais precisa ser dado. Quando Jesus entrega toda a sua vida, ele diz: tudo está consumado. Da parte dele, tudo está pronto. Agora, é necessário que os seus apóstolos, a sua comunidade, entendam a sua primeira vocação, que é de tornar esta realidade da igreja presente, visível, palpável no mundo. E aí vem o que nós conhecemos como o grande fenômeno, o grande evento de Pentecostes. Então, em Pentecostes, o correto mesmo, segundo o catecismo, é a gente dizer assim: ali a igreja é manifestada ao mundo. Porque quando a gente diz assim, a igreja nasceu em Pentecostes, veja que riqueza teológica, eclesiológica, a gente está deixando para trás. A igreja nasce mesmo, é no coração do Pai, no projeto do Pai. Ela é plenamente fundada em Cristo, no dom total. E em Pentecostes, ela é manifestada ao mundo.
É importante notar, eu queria chamar a atenção para duas ideias. Uma, Pentecostes significa comunidade reunida em oração, pronta para entender o projeto de Deus e colocá-lo em prática. E um segundo ponto é que nesta comunidade havia uma pessoa de grande importância. Todas eram muito importantes, mas Maria Santíssima, a mãe de Jesus e nossa mãe, também estava nessa comunidade. Bem, quando nós falamos de comunidade, notem a primeira comunidade de Pentecostes. E vamos ver se a gente consegue encontrar alguma semelhança com o nosso dia a dia ou conosco mesmo. Eram pessoas altamente estudadas, eram pessoas preparadas. Parece-me que não. Eram pessoas que tinham as suas limitações, como as outras, provavelmente, da época. Mas havia uma coisa que diferenciava essas pessoas das outras. Essas pessoas haviam tido um encontro com o próprio Jesus Cristo, tinham convivido com Ele, ouvido a sua palavra, a sua pregação, caminhado por Ele, por aquelas ruas, estradas, casas, presenciado e visto seus milagres. Essa comunidade poderia não ser uma comunidade rica de talentos, como nós imaginamos às vezes, pessoas expertas, mas com certeza era uma comunidade de pessoas que estavam voltadas para um único ponto, o ponto mais importante, que era o próprio Jesus Cristo. Agora, como eles estavam? Eles provavelmente estavam ali indecisos, quem sabe um pouco confusos, porque Jesus, afinal de contas, havia morrido. E agora? Daqui para frente? O que vai acontecer? Nós nos apaixonamos por esse Cristo. Nós estamos reunidos em seu nome. No entanto, ele não está mais aqui. Veja a maravilha da presença de Deus que se efetua em Pentecostes pelo Espírito Santo. Espírito Santo que permite que eles façam a presença do Cristo agora ressuscitado, vivo. Então veja, uma rápida recapitulação para a gente não perder o todo da ideia. A igreja lá, inicialmente, na sua origem, ela é um projeto do Pai, ela nasce no coração do Pai. Desde a criação, Deus Pai já tem esse projeto da igreja. Esse projeto, ele é inserido na história pelo povo da Bíblia com o tema das alianças. E Jesus Cristo, então, funda plenamente a igreja com o seu dom total, a nova e eterna aliança. Do dom total de Cristo na cruz, a igreja é plenamente fundada. Cristo deixa a seus apóstolos a missão de continuar a igreja. Estamos em Pentecostes. Aqui a igreja, então, vai ser manifestada ao mundo. Nós alertamos, a igreja é uma comunidade, não é uma comunidade de pessoas extremamente talentosas, mas é uma comunidade de pessoas de fé. Pessoas que se apaixonaram pelo Cristo e esperam dele. Muito bem, agora vem a certeza que essa comunidade vai passar a ter de que o mesmo Jesus, que diziam eles, que nós presenciamos a sua morte, a sua paixão, morte, nós o vemos ressuscitado. Alguns viram literalmente, outros acreditaram pelo testemunho daqueles que viram. Mas a fé no Cristo mesmo ressuscitado, a presença real dele na comunidade,
ela vai ser uma certeza, eu digo certeza, pela ação do Espírito Santo. Então, Pentecostes é o grande evento no qual não é a inteligência humana que sobe para tentar entender os mistérios. Ali há uma comunidade fraca, mas forte na fé, fraca racionalmente no entendimento, pouco confusa, mas esperando em Deus. Então, a iniciativa é de Deus. O mesmo Deus que sonhou a igreja ao criar o mundo, é o mesmo Deus que agora vem com o seu Espírito nesta comunidade. É o Espírito o grande protagonista desta comunidade. É Ele que suscita nas pessoas a convicção de que Jesus está vivo. E aí essa comunidade começa a deixar de ter medo e começa a dar os primeiros passos. Passos esses que vão gerar muitos mártires, muito sangue, muita coragem, muita vida, muito profetismo. Agora, nesta comunidade, havia a figura de Maria. E é interessante que quando falamos da igreja, sempre nós temos Maria como um espelho. O próprio capítulo 8 do documento Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, que nós vamos ver na sequência dos próximos vídeos, ele é todo dedicado a Maria. Ela é colocada como um espelho para essa igreja, um modelo. E em Pentecostes, a presença da mãe é aquela presença que gera coragem. Porque, notem bem, Maria é grande, é muito grande. Nenhum dos apóstolos esteve tanto quanto ela nos momentos mais importantes da fé. Na encarnação, Maria presente. Na inauguração da vida pública de Jesus, Maria presente. Na sua paixão, Maria presente. Na sua morte, Maria presente. Agora, em Pentecostes, ela é presente. E em todos esses momentos, ela aparece como uma mulher forte, uma mulher de fé. Porque ninguém mais do que ela tinha desenvolvido o amor pelo Cristo. Ninguém mais do que ela soube esvaziar-se de tal forma que ela fosse plena, preenchida pelo Espírito Santo. Então, Maria em Pentecostes, ela é a grande propulsora da igreja a partir da força que vem do Cristo e do seu Espírito, do Espírito Santo. Então, para concluir essa etapa de Pentecostes, notem, aqui a igreja vai ser manifestada ao mundo pela coragem dos apóstolos, coragem essa que vem do seu amor a Cristo e da sua sensibilidade ao Espírito Santo. Nós todos somos herdeiros deste tesouro que é a igreja nascente.